Salve, salve, nação rubro-negra. Sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, trazendo para vocês as principais notícias do Mengão Queridão nesta sexta-feira, dia 19 de junho de 2026. Nesse vídeo aqui, eu quero contar para vocês as novidades da reapresentação do elenco no Ninho do Urubu. Começamos hoje a nossa caminhada nessa intertemporada que visa dar uma virada nesse segundo semestre com o Mengão Queridão puxando a fila na Libertadores da América e no Campeonato Brasileiro. Então fiquem atentos para as novidades na reapresentação. Também quero falar para vocês sobre as possibilidades do Flamengo perder Eric Pulgar e Everton Araújo, dois volantes que jogam na mesma posição, e Léo Pereira e Léo Ortiz, dois zagueiros que, apesar de não jogarem na mesma posição, um joga pela direita e o outro pela esquerda, são dois jogadores que hoje formam a dupla de zaga principal do Clube de Regatas do Flamengo. Também vou falar para vocês sobre possíveis contratações que o Flamengo pode fazer agora. Eu sei que vocês estão atentos ao mercado da bola e ansiosos para que o Flamengo possa contratar algum jogador. O nome de hoje foi o do Di Maria. E esse daí eu vou te falar um negócio, apelaram com força, porque apesar de ser um excelente jogador ainda em atividade, o Mengão Queridão tem um perfil totalmente diferente, com o jogador sendo mais jovem e com o jogador também sendo mais barato no custo-benefício a médio e longo prazo. Mas enfim, nós vamos falar sobre tudo isso. Antes de mais nada, eu quero lembrá-los que nós estamos realizando o sorteio do Manto Sagrado, mas que os momentos estão sendo críticos e finais, porque amanhã a gente vai fazer o sorteio. Então vocês têm só o restinho de hoje, mais a tarde de amanhã, para poder aproveitar. Gente, está tão fácil de participar desse sorteio. São só R$5 por número. Fez o Pix em fabriciomllopes@gmail.com, como está aqui embaixo. Me mandou o comprovante por e-mail ou WhatsApp. Pronto, já está participando. Você pode ganhar o manto sagrado aí por apenas R$5. É muito fácil, é muito tranquilo. E se você não participar, eu vou ficar muito triste. Porque além de estar deixando de ter a oportunidade de ter o manto sagrado por tão pouco, você ainda vai estar deixando de ajudar o nosso canal e eu sei que não é essa a sua intenção. Então bora participar, bora nos ajudar e bora concorrer a esse manto sagrado. E se der de lambuja, aproveitem para votar em mim no prêmio iBest de jornalismo esportivo, cujo link está aqui na descrição e no comentário fixado. Fabrício, eu votei já, cara. Ontem eu fui lá e votei. Beleza, mas esse voto é diário. Eu preciso que vocês votem em mim diariamente para eu poder passar para o top 20. Não deu para passar ontem, mas a gente está subindo aí na escala. E se vocês ajudarem, na próxima semana a gente passa. Então dá essa moral para a gente poder ficar no top 20. Nos últimos 5 anos eu fiquei no top 10 todos os anos. Tô sentindo que vocês estão meio desanimadinhos esse ano, mas bora engrenar para poder ajudar-me a chegar lá, porque é importante esse reconhecimento. Valeu! Com saudade de vocês. Bom dia. Bom dia. Agora tá melhor. Bom dia. Bom dia. Então. Boa. Bem? Bom dia. Pedrinho, vai, irmão. Vem. Tudo bem? Jardim. Tudo bem? Já Vitor. Jogão. Quem mostrou? Luiz. Estamos de volta. Muito tudo. jogador. Porra! Mas... Legal. Bom. Quer mostrar? Mano.
informação é o seguinte: o Flamengo se reapresentou hoje no Ninho do Urubu com algumas novidades. Uma delas foi o Lohan, que havia uma certa dúvida se o Lohan ganharia uma nova oportunidade na equipe profissional. E está ganhando. O técnico Leonardo Jardim pediu para poder avaliar o jogador, ver de perto o comportamento, o comprometimento e a técnica do atleta que ele ainda não conhecia. Então, o Lohan vai passar os próximos dias treinando com a equipe profissional do Mengão Queridão. Lembrando que a agenda do Flamengo para esses próximos dias é treinos do dia 19 ao dia 28 de junho no Ninho do Urubu. Aí no dia 28, a viagem para Portugal. Do dia 29 ao dia 2, o Flamengo vai treinar em Portugal. No dia 3 de julho, joga contra o River Plate. No dia 8 de julho, jogará contra o Lausanne, da Suíça. No dia 11, contra o Benfica. E no dia 12, volta para o Brasil. Fabrício, as transmissões dos jogos do River Plate, do Lausanne e do Benfica. Onde eu vou assistir esses jogos? A gente vai assistir, vocês podem ter certeza. O Flamengo só não conseguiu fechar ainda em qual veículo irá realizar a transmissão desses jogos. Mas tão logo o Flamengo consiga fechar, a gente vai trazer para vocês. Então, pessoal, do dia 19 ao dia 28 de junho, o Lohan vai treinar com a equipe principal do Flamengo, a menos que haja uma negociação nesse meio tempo para sua saída. Por exemplo, o Vitória consultou o Flamengo para tentar a contratação por empréstimo do Lohan, mas o Leonardo Jardim pediu para dar uma segurada para ele poder avaliar o jogador. Então, se durante esse período de avaliação o Vitória voltar à carga pelo Lohan e o Leonardo Jardim não se importar que se negocie o jogador, ele não vai ficar até o dia 28 de junho. Ele vai treinar até a negociação dele com o Vitória terminar. Se o Vitória não voltar, ele permanece até o dia 28, e aí o Leonardo Jardim vai decidir se o leva para Portugal ou não. O mesmo vale para o Ryan Lucas, tá? O Ryan Lucas, pessoal, é uma situação até bem diferente do Lohan, porque o Lohan, ele é indisciplinado, ele é descomprometido, infelizmente é essa a realidade do futebol dele. Mas o Ryan Lucas não. O Ryan Lucas é um menino compromissado, é um menino bom de bola e pode ser uma alternativa na primeira volância do Flamengo. Por quê, pessoal? Porque ali no primeiro volante a gente tem Eric Pulgar e Everton Araújo. Um desses dois podem sair e corre o risco até dos dois saírem. No caso do Eric Pulgar, a gente tem clubes do mundo árabe interessados. No caso do Everton Araújo, a gente tem clubes da Europa interessados, né? Um deles até é o Chelsea, tem o Napoli. Então, pode acontecer da gente perder ao mesmo tempo o Pulgar e o Everton Araújo. Agora, se o Flamengo, através do Leonardo Jardim, sentir que o Ryan Lucas tem condições de ficar no banco de reservas para Everton Araújo ou para Eric Pulgar, o Flamengo pode aproveitá-lo, tá? Agora, Fabrício, e se o Flamengo perder o Everton Araújo e o Eric Pulgar, o Ryan Lucas vai ser imediatamente o nosso titular? Se o Leonardo Jardim quiser aproveitar o Ryan Lucas, sim, ele pode vir a substituir como titular por um período Everton Araújo e Eric Pulgar. Por quê? Porque nenhum desses dois jogadores vai sair de graça do Flamengo. E eu já disse para vocês, se eles saírem, o Flamengo vai repor. Qualquer jogador que sair, que seja importante para o esquema do Leonardo Jardim, vai ser reposto imediatamente. Mas, Fabrício, o Flamengo vai perder mesmo esses dois jogadores, ainda que receba uma boa compensação financeira? Não é bem assim. Se o Everton Araújo sair primeiro, ou seja, chegou uma boa proposta do Chelsea, chegou uma boa proposta do Napoli e o Flamengo topou vender. Beleza. Então o que o Flamengo vai fazer? Vai sentar e vai conversar com o Eric Pulgar, tentando melhorar o contrato dele, dando uma renovação, de repente dá mais um ano de contrato para o Pulgar, aumenta o salário dele e segura ele por aqui. E se o Pulgar sair primeiro? Se o Pulgar sair e só mais à frente chegar a proposta para o Everton Araújo, aquela proposta irrecusável pelo Everton Araújo, o Flamengo vai tentar o seguinte: o Flamengo vai tentar negociar com a equipe que quer o contratar para que ele termine a temporada no Flamengo e se apresente em janeiro.
Se a equipe topar, beleza, o Flamengo mantém o Everton Araújo ali e com calma vai procurar outro volante para substituir o Pulgar. Não, a equipe não topou, então o Mengão Queridão vai imediatamente no mercado, contrata imediatamente e traz para o time. A única coisa que o Flamengo não conta é com uma saída do Pulgar primeiro e lá para pertinho do encerramento da janela, uma saída do Everton Araújo. Isso o Flamengo não vai deixar acontecer. Para o Everton Araújo e o Pulgar saírem ao mesmo tempo do Flamengo, ou seja, nessa abertura de janela, ou nesse período de Copa do Mundo mais a abertura da janela, o Flamengo tem que ter tempo para repor. O Flamengo trabalha com deadlines, meus amigos. O que é deadlines? As linhas finais de data. O Flamengo topa negociar até uma determinada data, porque o Flamengo não é obrigado a aceitar negociação nenhuma. Se até determinada data os jogadores não saírem, depois disso o Flamengo não negocia mais, porque seria inviável e seria improvável o Flamengo conseguir substituí-los a tempo, e o Flamengo não vai perder a temporada por conta que um time ou outro da Europa quer um dos nossos jogadores. O Flamengo não precisa vender os jogadores, não é chegar e levar. O Flamengo pode falar, não, agora não vai, agora eu preciso de você. Ah, o jogador vai ficar de biquinho? Vai ficar de biquinho, mas vai ficar, porque o Flamengo não pode se prejudicar para realizar sonho de ninguém. Então o Flamengo tem deadlines e os jogadores não vão sair à revelia do clube. No caso dos Léos, Pereira e Ortiz. Hoje nós temos Flamengo e Haiti. Hoje nós temos Brasil e Haiti. E nesse jogo, o Léo Pereira pode acabar sendo aproveitado, até para dar um descanso para o Gabriel Magalhães, que vem de uma final de Champions League muito estressante. Ele perdeu o pênalti do título e tal. Pode ser que o Léo apareça por ali novamente. E o Léo aparecendo na Copa do Mundo, ele vai chamar a atenção de outros clubes. Mas é importante dizer nesse momento que o Léo tem um plano, o Pereira. Ele não vai sair para qualquer clube. Ele só vai sair por um clube que dê condições a ele de ser campeão, de seguir uma carreira vitoriosa. Senão ele fica no Flamengo. Por valores financeiros, ele só sairia do Flamengo se fossem valores 3, 4, 5 vezes maiores que o do Flamengo, até porque o Flamengo vai renovar o contrato com ele daqui a pouco e ele vai passar a ganhar mais do que ele está ganhando hoje. O Léo hoje não é uma promessa, não é um tapa-buracos, não é um bom zagueiro. Ele é o zagueiro. Ele é o melhor da posição. Experiente, habilidoso, sabedor das suas limitações, explora suas limitações com muita sabedoria. Então o Léo hoje é um zagueiro pronto. Então o Flamengo e o Léo têm um projeto de carreira muito, muito bom para a continuidade dele. Então dificilmente o Flamengo vai perder o Léo Pereira. O Léo Ortiz. O Léo Ortiz quer sair, pediu para sair, mas se lesionou na fase mais importante dele, que foi nesse último jogo contra o Curitiba, e aí a gente sai para a Copa do Mundo. Ou seja, levanta-se dúvidas sobre a recuperação do Léo Ortiz e tudo mais. O que eu sei é que há vários clubes do mundo árabe, alguns da periferia europeia, acompanhando a recuperação do Léo Ortiz para ver se nesses jogos da intertemporada o Léo mostre o futebol de verdade para poder fazer proposta por ele. Se o Léo Ortiz sair, nós temos o Vitão esperando para poder assumir a vaga ali. E o Vitão joga tanto pela direita quanto pela esquerda. Tem o Danilo, que na seleção brasileira não está sendo muito utilizado, porque lá o Carlo Ancelotti quer ele como lateral. E ele não tem fôlego para ser lateral. Ele é zagueiro. Mas para jogar de zagueiro, ele dá conta. Então suponhamos que o Flamengo perca o Léo Ortiz, o Vitão assume, se precisar o Danilo reveza, até o Flamengo poder trazer o quarto zagueiro. E o Flamengo vai trazer o quarto zagueiro se perder o Léo Ortiz. Ou seja, as coisas estão controladas dentro do Flamengo. O Cruzeiro acabou de vender o Kaique Bruno, o Como retomou a negociação e fechou com o Cruzeiro lá a saída do Kaique Bruno. Aí o Cruzeiro foi lá e trouxe o Gabriel Rojas. O Gabriel Rojas é um bom jogador, vem do Racing, que é carne de pescoço, mas o Gabriel Rojas é inferior ao Kaique Bruno. Ou seja, do meu ponto de vista, o Cruzeiro se enfraqueceu naquele setor ali, que é o nosso próximo adversário. E eu vejo muitos torcedores do Flamengo tirando o Flamengo para nada. Gente, o Flamengo é um baita de um clube com um baita elenco que precisa de contratações pontuais. O Davi Romero, por exemplo.
Foi tanta pressão em cima do Flamengo que finalmente o Flamengo foi lá consultar as condições para poder trazer o Davi Romero. 23 aninhos, trocentos gols nessa temporada, habilidoso, sabe jogar de 9, sabe jogar de 7. Para os mais velhos, o 7 é o segundo atacante, vão lembrar disso, os mais novos não sabem, mas antigamente o 7 e o 11, eles eram ali os segundo atacantes. Ou o 7 era o segundo atacante e o 11 era o meio-campista, ou o 11 era o segundo atacante e o 7 o meio-campista. Eu gosto muito de números. Então vamos lá. Ou ele joga de segundo atacante juntinho com o Pedro ali quando necessário, ou ele substitui o Pedro. Davi Romero é o cara certo para o Flamengo contratar. Ao contrário do Di Maria. O Di Maria é um bom jogador, é disciplinado, é habilidoso, mas não aguenta mais, gente. Tem jogadores que, por conta do seu condicionamento físico, a gente vai espremendo eles até não ter suco mais. É o caso do Di Maria, não tem suco mais. É o caso do Cavani, não tem suco mais. O Boca vai dispensar o Cavani agora. É o caso do próprio Cristiano Ronaldo, gente. Dá pena ver o Cristiano Ronaldo na seleção de Portugal. Ele depende muito dos companheiros dele. Não dá mais, você pode espremer que não vai sair caldo. Ah, lá no mundo árabe vai, porque lá é diferente. Por mais que tenha melhorado o nível do futebol lá no mundo árabe, ainda é uma baba. Bota um Cristiano Ronaldo para jogar no Brasil, ele vai desaparecer. Vai fazer grandes lances, vai ser importante dando passe, jogando ali, mas não vai ser a mesma coisa. O Messi é diferente, o Messi não é do planeta Terra. O Messi devia ser proibido de jogar futebol. Aquilo ali é um ET, né? Para mim, o melhor jogador de futebol de todos os tempos, ao lado de Edson Arantes do Nascimento, o Pelé. O que os dois fazem, o que o Pelé fez na época dele, o que o Messi ainda faz hoje, é coisa que nós não vamos ver mais ninguém fazendo. São dois ETs, então é diferente, mas o Di Maria não aguenta. Deixa ele vir aqui pro Brasil. 3 pancadas no joelho dele e ele já era. Então não faz sentido nenhum, não é o perfil que o Flamengo tá procurando, sabe? Não é o jogador que o Flamengo vai procurar. Não seria uma contratação de impacto, geraria mais críticas do que elogios à diretoria, e nesse momento a diretoria tá focada em elogios. E até porque precisa, né? Porque precisa contratar alguém que faça a diferença. E nós não temos nem a certeza se o Davi Romero, caso feche com o Flamengo, vai fazer a diferença aqui. Porque uma coisa é jogar no Tigre, uma coisa é jogar no Tadieres, outra coisa é vestir o manto sagrado, que você pode participar do sorteio e acabar ganhando. Vai pesar em você? Não vai, porque você é Flamengo desde que nasceu. E o Davi Romero vai sentir o peso? Ele tem pretensões de chegar à seleção, de ser o próximo 9 da seleção. Então, o lugar certo para ele se provar é aqui no Mengão Queridão. As conversas são embrionárias. O Flamengo só começou, só consultou, ainda não fez proposta, ainda não conversou sobre valores. Sabe, tá tudo bem petitinho. Mas pelo menos o Flamengo foi lá. Tomara que o Flamengo continue as conversas, que dê tudo certo, que o Davi Romero acabe chegando. Ou que, se não chegar o Davi Romero, que chegue outro mais experiente, mas com um pouquinho só mais de experiência. Não quero ninguém velho, não. E que possa contribuir para nós da maneira que nós precisamos, porque o Dom Pedrão precisa descansar para apresentar o melhor futebol todas as vezes que a gente precisar dele. Precisa de um parceiro, o Bruno Henrique vem sendo esse parceiro, mas não é aquele cara para estar o tempo todo do lado do Pedro. Então, que o José Boto trabalhe, que seja aí a última dança de José Boto no Flamengo. Eu estou fielmente acreditando nisso. Pelo que eu apurei dos bastidores, aliás, essa é uma das novidades da reapresentação, Boto não tá lá, Boto não se reapresentou, então acredito muito que é o Last Dance. Deve ser a última janela de José Boto pelo Mengão Queridão, que seja então uma janela para ele deixar marcado, para a passagem dele ficar marcada positivamente no Mengão Queridão. Pessoal, é isso, tá? Por enquanto é isso. Curta, comenta, compartilha, divulguem o nosso canal. Nós precisamos muito de vocês para continuar crescendo. Sempre foi assim, desde 2014 que eu estou aqui na luta e na batalha por vocês, para vocês, pelo nosso Clube de Regatas do Flamengo. Tenho muito orgulho de ter trazido a vocês sempre a verdade. Doa quem doer, mesmo quando doeu em nós mesmos. Tenho muito orgulho do trabalho que eu desempenho, muito orgulho de poder chamá-los de meus amigos, de minha família. Estamos juntos e misturados sempre. Fiquem com Deus. Saudações, rubro-negra. É futebol total, Mengão na veia, análise com emoção. Aqui é raça, é nação, é Flanação. É viver, é Flamengo pra valer. No YouTube, vem com a gente, pode crer.
Flanação, o canal da nação, com Fabrício Lopes, é Mengão no coração.